A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Oh glória, aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor. Mais um dia aqui, trazendo a mensagem do Senhor para a sua vida, para a minha vida. Espero que você esteja bem. Espero que você tenha conseguido vencer esse urso, vencer esse leão, matado esse gigante. Louvado seja o nome do Senhor. Porque se você está aqui agora me ouvindo, vendo esse vídeo, é porque sim, você venceu todos esses desafios, todos esses levantes, você venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã é um outro dia, amanhã é outra luta e nós venceremos sim, no nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Porque o Senhor está conosco, a nossa confiança está no Senhor. Não é verdade? Uns confiam em carros, em cavalo, mas nós confiamos no Senhor. Nós fazemos menção do nome do Senhor, que é todo poderoso, que destrói muralha, que destrói gigante, que derruba a multidão que vem de encontro à nossa vida. O Senhor pelejará por nós e tem pelejado por nós. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Vamos agora entrar na mensagem do Senhor. Hoje a palavra do Senhor fica no livro de Jeremias. Jeremias no capítulo 20, no versículo 9. Louvado seja o nome do Senhor. Esse profeta muito conhecido como profeta chorão, mas também grande foi a obra desse profeta. Grande foi o ministério desse profeta. Talvez você se identifica com ele. Talvez o seu chamado é muito grande, talvez você tenha se encontrado cansado, talvez você tenha se encontrado desesperado. Mas hoje eu venho com uma palavra de ânimo para a sua vida, uma palavra que vai te levantar, que vai fazer você voltar à sua razão e entender que aquele que te chamou, ele é fiel para terminar a obra. Aquele que te chamou é poderoso para te ajudar a cumprir o propósito que o Senhor colocou nas tuas mãos. Ele é fiel, seja fiel. Louvado seja o nome do Senhor. No capítulo 20 de Jeremias, no verso 9, Jeremias, ele diz aqui: então disse eu, não me lembrarei dele e não falarei mais no seu nome. Mas isso foi no meu coração como fogo ardente, encerrando nos meus ossos, e estou fadigado de sofrer e não posso. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz no capítulo 1 de Jeremias, você conhece essa mensagem, que diz que antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, eu te santifiquei, e às nações eu te dei por profeta. O Senhor está dizendo para Jeremias: Jeremias, você ainda não era nem formado. Eu já tinha um plano, eu já tinha um propósito para você. Você não veio em vão. Você veio porque havia um propósito. Eu te chamei, eu te santifiquei e já te dei as nações. Jeremias não era nem formado no ventre da sua mãe. E Deus já havia dado Jeremias às nações por profeta. Eu já ouvi Deus usar pessoas e dizer assim: há um povo preparado para você cuidar. Há um povo preparado já por Deus, que Deus vai te usar. Há um rebanho, há um lugar que Deus vai te enviar e Deus vai te usar naquele lugar. Deus está dizendo isso para Jeremias: Jeremias, antes que você foi formado no ventre da sua mãe, já havia uma nação preparada, em que eu iria enviar você. Eu já te dei para uma nação como profeta. Eles ainda vão te conhecer. Antes de você ser formado, eles irão te conhecer. Saberão que no meio dele teve um Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Deus ele já havia te escolhido. Você não nasceu em vão, você não veio em vão. Você não veio por acaso. Ah, irmã Gisele, você não sabe como foi o meu nascimento, como foi a confusão. Não interessa. Não interessa, sabe por quê? Porque é Deus que abre a madre, é Deus que fecha a madre. Se você veio debaixo de um propósito. Você não veio em vão. Você não veio em vão. Jeremias, no capítulo 20, ele diz que ele não ia mais falar. Ele não ia mais lembrar de Deus, ele não ia mais lembrar. Ele não ia mais falar da palavra. Ele já estava cansado, fadigado, entristecido. Porque as palavras que o Senhor colocava na boca de Jeremias eram palavras muito duras. Jeremias falava destruição e o povo e os falsos profetas falavam paz. Jeremias falava destruição e o povo falava paz. O povo ia sempre contra a palavra do Senhor da boca de Jeremias. Porque infelizmente hoje em dia as pessoas só querem ouvir aquilo que querem, aquilo que satisfaz o seu ego, aquilo que satisfaz a sua vontade. Ninguém mais quer ouvir repreensão. Ninguém mais quer ouvir as palavras que João Batista falava: arrependei-vos, raça de víbora, larga o pecado. Ninguém mais quer ouvir essas mensagens. Ninguém mais quer ser confrontado. Ninguém mais quer receber repreensão. É só palavra motivacional. É só palavra que massageia o teu ego. É só palavra que diz que do jeito que você está bem. A Bíblia diz que no livro de Amós, Amós repreendeu o povo, porque o povo estava andando diante do Senhor de maneira errada, mal diante dos olhos do Senhor, e o povo ainda dizia: o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. O povo andava, fazia o que era mal diante dos olhos do Senhor, não andava em santidade, andava da forma que queria, fazia o que queria, ainda dizia que o Senhor é conosco. Aí Deus usa o profeta Amós para dizer: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Deus estava querendo dizer para ele: eu estou com vocês se eu não estou de acordo, eu estou andando com vocês, eu estou habitando no meio de vocês se eu não estou de acordo com o procedimento de vocês, com o andar de vocês, com a postura de vocês. Eu estou de acordo? Andarão dois juntos? Não. Então Jeremias aqui está sofrendo, porque o povo está andando segundo a sua própria concupiscência, o povo está fazendo o que queria. Deus está usando o profeta para poder repreender o povo, porque toda repreensão do Senhor também tem escape, também tem solução. Quando o Senhor fala que vai fazer, antes o Senhor diz: mas se vocês se arrependerem, se vocês voltarem para os meus caminhos, se vocês guardarem a minha palavra, andarem com retidão diante, aí sim, eu não farei o mal que disse que iria fazer. Todas as vezes que o Senhor falava uma repreensão, o Senhor falava que iria fazer algo, o Senhor dava essa saída, dava essa oportunidade de arrependimento. Ei, acorda! O Senhor não habita em pecado, o Senhor não habita em coisas erradas. Se você é servo do Senhor, você não tem mais vontade própria. Agora você anda segundo a vontade do Senhor. Você não faz mais o que você quer, você não fala mais o que você quer. Para de rebeldia, para de fazer o que você quer, para de andar do jeito que você quer. O profeta aqui está cansado. O profeta aqui está sofrendo perseguições. Porque as pessoas só acham que é da parte do Senhor quando as palavras são boas, são favos de mel. Não! O Senhor também fala palavra de destruição, palavra de arrependimento. Porque o Deus, ele não castiga por prazer, Deus castiga quem ama. E quando Deus castiga, e quando Deus exorta, é porque o Senhor quer te trazer para perto, porque Ele está vendo você longe. Ele está vendo cada vez mais você se afastando. Isaías 59 fala: o que nos afasta do Senhor são os nossos pecados. Então o Senhor está vendo que o povo está se afastando. Por isso o Senhor vem com repreensão. Por isso o Senhor vem com castigo. Porque apertando, deixando angustiado, talvez lembre do Senhor. Porque o povo só lembra do Senhor quando está angustiado.
Só lembra do Senhor, só clama, só olha para o céu e clama ao Senhor quando está angustiado, quando está ferido, quando está sofrendo, quando o mar se levanta. Aí lembra do Senhor. Então, por muitas das vezes, o Senhor tem que repreender. O Senhor tem que castigar. Então, em nome de Jesus, não há necessidade disso. Deus está enviando o profeta para falar, para poder abrir os olhos. O profeta está cansado, o profeta está sofrendo, porque Deus está dando a palavra ao profeta, palavra forte, palavra de repreensão, palavra para que o povo se arrependa. O Senhor está usando o profeta e o povo não está dando ouvido. Minha irmã, meu irmão, deixa de rebeldia. Tu tá matando os profetas de verdade. Os profetas de verdade têm se acuado, têm se escondido, têm feito igual a Elias, ido para a caverna. E por conta disso, os falsos profetas estão ganhando terreno. Por causa de mim, por causa de você, que não dá ouvido a Deus quando Deus usa os verdadeiros profetas. Quando Deus fala diretamente para você, porque o véu foi rasgado. Deus não tem que mais ficar usando fulano, ciclano para você nem para mim, não. Deus, ele fala diretamente comigo, contigo, mas quando a gente está em rebeldia, não está mais ouvindo a Deus falar conosco, Deus tem que enviar alguém para falar. E mesmo Deus enviando alguém para falar, a gente não ouve. A gente não obedece. A gente não é mais criança, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Mas a gente só quer ouvir aquilo que massageia o nosso ego. A gente quer ouvir que está certa quando a gente na verdade está errado. A gente quer ouvir que a gente está no caminho certo quando na verdade a gente está no caminho errado. Ei, meu irmão, minha irmã, vamos acordar. As coisas podem mudar. Não tem que ser necessário vir exílio, vir cativeiro. Não tem que ser necessário vir exílio, não. Cativeiro, não. Pensou você ser cativeiro na sua própria pátria? Ou você ser cativeiro em outra pátria? Que não seja necessário, minha irmã. Que não seja necessário, minha irmã, por conta de rebeldia. Vamos acordar, vamos nos levantar, vamos fazer aquilo que tem que ser feito. Jeremias, mesmo sofrendo perseguição, mesmo a família dele se levantando, mesmo aqui, a Bíblia fala aqui, ó, Pazur fere a Jeremias e mete-o no cepo, por falar a verdade, por falar aquilo que o Senhor manda ele falar. Todas as vezes que um profeta levanta para falar repreensão, a gente fecha o coração, a gente fica com raiva. Ei, não fica com raiva não endureça o vosso coração quando o Senhor repreender, não. Não endureça o vosso coração. Se examine quando o Senhor repreender. Tenha temor. Que você volte a ter temor. O profeta está aqui, olha, de tal maneira dizendo, olha o ponto que o profeta chegou. Já não me lembrarei dele, não falarei dele, não falei mais no seu nome. Mas isso, olha o que Jeremias está sofrendo. Mas isso, meu Deus, foi no meu coração como fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Olha isso. Paulo também vai dizer, em 1 Coríntios, se eu não me engano, 9:16, Paulo também vai dizer, foi-me imposta pregar a palavra do Senhor. Ai de mim se eu não pregar. Ai de mim. Para de querer matar, para de querer abafar quem Deus levantou para anunciar. Se posicione também, porque desde o ventre da sua mãe você foi escolhido, você tem um propósito. Se você não sabe qual é o seu propósito, ore a Deus, pergunte a Deus. Faça também, cumpre. Vamos preparar o caminho do Senhor. Assim como João Batista preparou o caminho de Jesus quando ele veio na primeira vez. Vamos preparar o caminho do Senhor para a volta dele. Vamos preparar, os sinais estão aí, Jesus está voltando. Louco, a Bíblia diz em Lucas, louco. Para quem você tem preparado a tua alma? Para quem será? Se te pedir a tua alma hoje, para quem Jesus está voltando? Assim como no dilúvio, todos estavam dando esse casamento, todo mundo estava se festejando, estava bebendo, estava se alegrando. Noé falava do dilúvio, Noé falava, o povo não acreditava.
Quando veio o dilúvio, já era tarde. A porta se encerrou, fechou. Foi Deus que fechou a porta. Quem entrou, entrou. E quem não entrou, não entra mais. Em nome de Jesus, se levante, profeta. Se levante, você que está aí, olha. Você que está angustiado, está entristecido, porque você tem feito a obra e você tem sofrido perseguição, tem tentado calar a tua voz. Não desanima, não desanima. Continue, combate o bom combate. Não desanima, abre a tua boca, prega. A palavra é dura, é dura, mas é a palavra que o Senhor te deu. Abre a tua boca, fale. Um dia saberão que ali teve um profeta. Um dia saberão que ali Deus usou a boca de alguém. Fale, não te cale. Não deixa que a perseguição, não deixa, faça você ao ponto de chegar ao ponto aqui que o profeta falou, já não falarei mais nele. Eu não falarei mais no nome dele, não vou mensurar mais o nome dele. Mas isso é como um fogo que arde. Pedro falou, como eu posso deixar de falar? Pedro falou, como eu posso deixar de falar? Quando proibiram Pedro de falar de Jesus, Pedro disse, como eu posso deixar de falar? Como pode deixar de falar de Jesus? Como? Arde o nosso coração. Arde o nosso coração. A gente diz hoje, não vou mais pregar, não vou mais cantar, não vou mais fazer. Quando chega no outro dia, a gente está cantando, a gente já está levantando, a gente já está fazendo algo, a gente já está recebendo o convite e a gente está meio que assim mais aceita. Porque o Senhor, Ele renova as nossas forças. O Senhor, Ele renova nossas forças. Hoje você pode estar batido, mas amanhã você vai estar renovado. Amanhã você vai estar de pé, cumprindo o propósito que o Senhor colocou na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, se levante. Se levante, porque Deus, Ele precisa de você. Deus, Ele conta comigo, Ele conta contigo. Ele me chamou, Ele te chamou para juntos cumprir, para juntos preparar o caminho para a volta dEle. Ele está voltando. Ele está voltando e Ele não pode te encontrar abatido, entristecido. Não. A palavra do Senhor arde ao seu coração, de tal maneira que você não consegue deixar de falar dele. Não tem como, minha irmã, não tem como você deixar de falar de Jesus, da palavra dele. Paulo disse isso. Como? Foi me imposto. Olha aqui, 1 Coríntios 9,16. Mas anunciei o evangelho, não tenho que me gloriar. Ele diz, eu anuncio e não tenho que me gloriar, porque eu anuncio o evangelho. Ei, profeta, não se glorie. Paulo disse isso, eu não tenho que me gloriar, porque eu anuncio o evangelho. Mas foi me imposto a pregar o evangelho, e ai de mim se eu não fizer isso. Sabe por quê? Porque Paulo também foi escolhido desde o ventre. Paulo também veio com propósito. Você foi escolhido desde o ventre, não tem como fugir do seu chamado. Não tem como. Jeremias tentou fugir do chamado dele, mas não tinha como. Quando Deus mandou a Ezequiel comer aquele rolo, oh, aleluia, que na boca dele era como mel, mas descia como fel. A palavra já está aqui dentro, minha irmã, a palavra já está aí dentro. Não tem como, o chamado já nasceu contigo, já está enraizado, não tem como você fugir do teu chamado, não tem como você fugir do propósito de Deus, não tem como. Jeremias disse isso, e daqui a pouco estava Jeremias aí anunciando a palavra do Senhor de novo, anunciando a destruição mesmo que Deus lhe disse que iria fazer. Não tem como fugir. Não tem como. Aí ele vai e fala a profecia de destruição de Jerusalém. Ele fala a profecia contra a casa de Judá. E ele se levanta e começa a profetizar tudo de novo. Minha irmã, meu irmão, se levante. Se levante. Não deixa Jezebel te ameaçar. Não deixa Jezebel te ameaçar, te fazer parar. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Deus te colocou como coluna forte.
como profeta, como anunciador da palavra dele. Seja qual for o seu chamado, cumpre, combate o bom combate, para que você possa encerrar a sua carreira e guardar a sua fé. Em nome do Senhor Jesus Cristo, se levante. Levanta e vai cumprir o chamado do Senhor. E você que tem matado o profeta, você líderes que tem matado o profeta, peça a Deus discernimento, para que você possa discernir quem é de Deus e quem não é de Deus, quem está anunciando da boca de Deus e quem não está anunciando da boca de Deus. Peça a Deus discernimento. Peça a Deus discernimento. E não calhe a boca do profeta de Deus. Deixa Deus anunciar a mensagem dele. Você que tem perseguido o profeta, tome posição. Porque quando o profeta Jeremias profetizou, e o profeta da carne profetizou o contrário do que Jeremias tinha profetizado, naquele ano mesmo ele morreu. Cuidado, muito cuidado. Em nome de Jesus, peça discernimento ao Senhor, para que o Senhor te dê discernimento quem é profeta de Deus e quem não é, quando é da boca de Deus e quem não é da boca, e quando não é da boca de Deus. Porque nós precisamos de gente valente, de gente como Jeremias, que tem coragem de falar palavras que só o Senhor, palavras que Jeremias anunciava, eram palavras terríveis, mas era profeta de coragem. Deus está precisando de profetas de coragem, que tem coragem de falar aquilo que ninguém quer ouvir. Então, em nome de Jesus, você foi chamado desde o ventre. E antes que eu e você tivesse sido já formado no ventre da nossa mãe, Deus já tinha um profeta. Deus já preparou um lugar para mim e para você atuar, para ser usado pelo Senhor. E o nome do Senhor ser glorificado. Amém? Em nome de Jesus, receba essa mensagem e que Deus possa glorificar o nome dele através da sua vida. Que você seja uma ferramenta poderosíssima na mão do Senhor nesses dias trabalhosos, nesses dias difíceis, em que tantos falsos profetas se levantaram, que tantas falsas igrejas se levantaram, que está escandalizando o nome do Senhor. Mas ai daquele por onde vieram os escândalos. A espada do Senhor está sobre a terra. A espada do Senhor está sobre a terra. O fogo vai descer e o fogo revela as obras de cada um. Eis que virá o dia. Eis que virá o dia que vai fazer a diferença de quem é servo do Senhor e quem não é. Quem serve e quem não serve. E aquele que está limpo, limpe-se mais. Aquele que está sujo, suje-se mais. Receba essa mensagem no nome do Senhor Jesus Cristo. Que você receba força, que você receba ânimo. Que você, profeta, possa se levantar. Anunciador da palavra, pregador da palavra. Tenha temor. Tenha temor. Que a palavra do Senhor venha arder no seu coração. Como ardia no coração. Como encerrava nos ossos de Jeremias. Ele estava sofrendo, mas ele cumpriu a mensagem. Ele cumpriu o propósito. Paulo sofreu, mas ele cumpriu o propósito. Em nome do Senhor Jesus. Se veste de força. Se veste de força, de fortaleza neste dia. E cumpre o chamado do Senhor. E o Senhor será glorificado na sua vida. Amém? Louvado seja o nome do Senhor mais uma vez.